Você já reparou que basta um filme americano por alguns minutos e que a gente consegue perceber que as casas deles são completamente diferentes das nossas aqui no Brasil? Lá é muito comum encontrar casas enormes feitas aparentemente de madeira, com paredes finas, telhados inclinados, sótãos, porões e até paredes que podem ser quebradas aparentemente com um martelo. Enquanto aqui no Brasil, a gente está acostumado com blocos, tijolos, concreto, muros altos, portões e uma estrutura que é muito mais forte aparentemente e casas que parecem muito mais pesadas e sólidas. Mas afinal, por que as casas americanas são tão diferentes das casas brasileiras? Será que as casas deles são realmente mais frágeis? Por que eles usam tanta madeira? E por que aparentemente ninguém constrói dessa forma aqui no Brasil? Hoje eu vou explicar a principal diferença entre a arquitetura residencial americana e a arquitetura residencial brasileira. E algumas delas têm muito mais relação com a cultura, com o clima e a economia do que você imagina. A primeira grande diferença está no sistema construtivo. No Brasil, a maioria das construções acabam sendo no que chamamos de construção convencional em alvenaria. E normalmente nisso a gente tem a fundação, estrutura de concreto armado, pilares, vigas, lajes e paredes feitas em bloco cerâmico ou bloco de concreto. Esse é um sistema pesado que utiliza bastante água no seu processo. Por isso também é chamado de construção úmida. Enquanto nos Estados Unidos é muito comum nas casas residenciais o que a gente chama de sistema de wood frame. Basicamente, a estrutura da casa é formada com peças de madeiras como um esqueleto. Depois, essa estrutura recebe placas de fechamento, isolamento térmico, instalações e o acabamento. Então, por fora, olhando a casa pronta, você acaba nem percebendo que existe madeira ali. E isso explica aquelas cenas de filme que você vê alguém dando um soco na parede e quebrando. E normalmente aquela parede não é de tijolo, ela é formada por placas de drywall coladas na estrutura. Mas isso não significa que a casa inteira seja frágil. A sua estrutura foi calculada precisamente para ela funcionar dessa maneira. E aqui aparece uma questão muito importante. Por que eles utilizam madeira e não tijolo e cimento, como aqui no Brasil? Existem vários motivos, e um deles é o motivo histórico. Os Estados Unidos possuem áreas grandes de florestas, e por isso desenvolveu um mercado muito forte nessa parte de madeira, e na sua construção com madeira. E com o crescimento das cidades americanas, principalmente no século XIX e XX, foi necessário construir casas rapidamente, e então esses sistemas com madeira permitiam fazer isso rapidamente. Uma casa em wood frame pode ter sua estrutura ser montada muito mais rapidamente do que utilizando concreto e alvenaria. Além disso, muitas peças da obra chegam praticamente padronizadas. Assim, isso transforma o modelo de construção praticamente em uma linha de montagem. Enquanto no Brasil, boa parte das construções são construídas peça por peça dentro do terreno daí. Outro fator importante também é o custo da mão de obra. Nos Estados Unidos, o custo da mão de obra pode ser muito alto, então sistemas que podem reduzir boa parte das horas trabalhadas dentro das obras se tornam muito interessantes. Wood frame e steel frame são soluções que são muito interessantes, pois eles são sistemas industrializados que conseguem adiantar boa parte das etapas. Já no Brasil, historicamente, tivemos a mão de obra relativamente mais barata e uma enorme tradição de construção em alvenaria. Consequentemente, toda a cadeia de construção no Brasil se tornou em volta desse sistema. Os pedreiros sabem trabalhar nesse estilo, as lojas vendem materiais para esse estilo, fornecedores trabalham com ele e até mesmo os próprios clientes estão acostumados com ele. Por isso, simplesmente importar o sistema americano para cá não é tão fácil quanto parece. Agora chegamos em outro ponto muito importante, que é o clima. Nos Estados Unidos, eles passam por um inverno rigoroso. Em algumas regiões, a temperatura fica abaixo do zero. Isso significa que o isolamento térmico dessa casa é essencial. Então, nas paredes das casas americanas existem várias camadas, estruturas, placas, membranas, isolamento térmico, barreiras contra umidade, revestimentos. Com esse tipo de sistema, cria um envelope térmico em torno da construção. E é justamente dentro das paredes que esse material térmico pode ser instalado. No Brasil, principalmente em regiões mais quentes, isso não foi tão necessário e não foi tão trabalhado. A alvenaria brasileira, a gente trabalha realmente com a massa do produto para trabalhar essa parte térmica. Mas isso também hoje está mudando. Hoje existem projetos brasileiros utilizando cada vez mais isolamento térmico, fachadas ventiladas e sistema industrializados. Outra diferença visual grande está na parte dos telhados. A típica casa americana possui aquele telhado bastante inclinado. E novamente existe uma explicação funcional para isso.
Em uma região que neva muito, se o telhado fosse mais plano, ele pode acumular muita neve. Então, para isso, temos os telhados bastante inclinação para a neve cair e já ser escorrida daí e não ficar acumulada. Além de que a neve pesa também. Então, esse sistema ajuda a tanto a escorrer água quanto a escorrer a neve. E com o sistema de telhado bastante alto, eles acabam criando uma nova solução ali, que seria o sótão. No Brasil, como não temos neve na maior parte do território, nossa arquitetura tomou outros caminhos. Nas últimas décadas, principalmente, o telhado embutido atrás de platibandas se tornou muito comum. Outra coisa muito comum nos filmes americanos é o basement, o famoso porão. Em muitas regiões dos Estados Unidos, as fundações precisam ter uma certa profundidade por conta do congelamento do solo também. Isso ajudou historicamente a tornar o porão uma coisa comum em certas regiões, e essas áreas acabam sendo utilizadas bastante como depósito, lavanderia, salões de jogos, academia ou até espaço habitável também. Já no Brasil, construir essa parte abaixo acaba custando mais porque pela parte da escavação, a impermeabilização e a contenção daí. Por isso, o porão nunca se tornou algo extremamente comum aqui na parte do Brasil e nas casas brasileiras. Talvez uma das coisas mais interessantes da diferença de cultura esteja na parte de fora da casa. Em muitos bairros residenciais americanos, você não encontra muro dividindo de uma casa a outra, altos como no Brasil. Existe simplesmente um jardim e depois a outra residência já. No Brasil, ocorre praticamente o contrário. Muros, grades, portões, cercas elétricas, câmeras. Isso tem relação direta com a percepção de segurança. No Brasil, o muro se tornou praticamente parte da arquitetura da residência, tanto que muitas vezes o arquiteto precisa produzir duas fachadas, uma fachada da residência e a outra fachada do muro. Em muitos bairros americanos, o próprio desenho urbano e as regras das associações de moradores incentivam fachadas muito mais abertas para a rua, isso mudando completamente a percepção do bairro daí. Agora chegamos provavelmente à maior dúvida de todos. Uma casa americana é mais frágil do que uma casa brasileira? E a resposta não é simplesmente sim ou não, são um sistema completamente diferente um do outro. Uma parede de drywall, obviamente, não possui a resistência do que uma parede de bloco. O impacto que uma sente perto da outra é completamente diferente. Mas isso não significa que a estrutura é insegura. O wood frame é um sistema utilizado há décadas e tem sistemas e possui normas específicas para a construção. O grande problema existe quando a gente julga outro sistema utilizando os padrões de um sistema completamente diferente. Para um brasileiro acostumado com parede de tijolo, ver uma parede oca pode dar uma sensação de fragilidade, mas para um americano aquilo é completamente normal. Inclusive, existem vantagens interessantes nesse sistema, como a facilidade de passar parte hidráulica e elétrica dentro dessas paredes. Como se quiser colocar uma nova tomada, é muito mais fácil do que você fazer isso numa construção de alvenaria, que você teria que quebrar muito mais. Sendo assim, você consegue abrir e fechar essa parede muito mais fácil do que você teria que fazer isso numa parede de tijolos. Então surge a pergunta final: se tem um sistema tão rápido assim, por que a gente não utiliza aqui no Brasil? Que arquitetura e construção não dependem apenas da tecnologia, dependem de toda uma cadeia. Disponibilidade de materiais, mão de obra especializada, os custos, as normas, o clima, financiamento e principalmente a percepção do cliente. No Brasil, existe uma ideia muito forte que a casa precisa ser de cimento e tijolos para ela durar. Uma casa de madeira é vista provavelmente como algo provisório ou de menor qualidade. Essa percepção ela vem mudando lentamente. Hoje já conseguimos observar bastante casas utilizando wood frame, steel frame, partes industrializadas já no meio da construção. E talvez nas próximas décadas a gente comece a ver muito mais um sistema parecido com o americano de peças já industrializadas do que hoje no canteiro de obras tradicional que conhecemos hoje. No final das contas, não existe apenas uma casa brasileira e uma casa americana. Existem dois países diferentes que utilizaram para construir de acordo com os seus climas, recursos, história, economia e cultura. Enquanto os Estados Unidos utilizaram e focaram principalmente em sistemas leves, fáceis de construir, rápidos e industrializados, o Brasil desenvolveu um sistema de construção pesado, principalmente utilizando concreto e alvenaria. Talvez essa seja uma das coisas mais interessantes da arquitetura. Uma casa não mostra apenas como uma pessoa mora, também mostra muito sobre onde ela foi construída. Agora eu quero saber, você moraria em uma casa de steel frame, wood frame ou ainda prefere uma casa convencional brasileira de concreto e alvenaria? Comenta aqui embaixo.
E se você gosta de arquitetura, construção, design, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo vários vídeos falando bastante sobre.